Hoje aqui no canal vou contar um pouquinho a minha história com o rádio, como tudo começou, essa paixão que deu certo, né? Esse casamento que deu certo, eu com o rádio. Então, se você quer conhecer um pouquinho a minha história, essa minha paixão e essa minha profissão, então vem comigo que você vai conhecer aqui no canal. Olá, meus queridos, que alegria estar mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar no canal. Hoje, de modo muito especial, vou contar um pouco a minha história com o rádio, essa paixão, como eu falei no começo do vídeo, que deu certo, né? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você sempre conferir as novidades aqui do YouTube e deixa o like, porque isso me motiva e também indica o vídeo para outras pessoas aqui na plataforma. Eu comecei a minha história com o rádio quando eu tinha apenas 5 anos de idade, exatamente, 5 anos de idade. Quando eu era pequeno, muito pequeno mesmo, 5 anos, minha família era de origem muito humilde, muito pobre. E assim, a gente não tinha um rádio gravador em casa, não tinha um aparelho assim, que na época, né, dos anos 90 que tivesse fita cassete, essas coisas, né? A gente que é dos anos 90 sabe muito bem o que é uma fita cassete. Então, quando eu era criança, a minha brincadeira, além de carrinho, que eu gostava muito, era de rádio. Eu pegava os tijolos, olha aí, para você ver, eu pegava os tijolos da minha mãe e amontoava em fileirinhas. Aí eu fazia cada tijolo como se fosse uma caixa de som e pegava a mangueira, colocava no tijolo dizendo que a mangueira ali era o microfone. E eu, olha, brincava, passava a tarde inteira brincando de rádio. De sendo locutor de rádio e cantando, anunciando música, isso com apenas 5 anos de idade. Com 6 anos, eu comecei, assim, eu sempre tive esse amor pelo rádio, sempre gostei do rádio. O rádio sempre foi a minha paixão. E uma vizinha minha, que é a querida tia Virgínia, que hoje mora em Portugal, ela tinha um rádio microsystem, daqueles que tinha 2 fitas, lado A, lado B. E eu, na época, quando eu era criança, meu pai tinha recebido de um amigo várias fitas cassetes, muitas. E ali, para mim, foi uma realização, né? Eu não tinha rádio, mas aquele monte de fita para mim foi assim, é como se eu tivesse ganhado na loteria, né? Eu, criança, vendo ali na minha frente um monte de fita cassete, aí eu pegava as fitas, eu ia para a casa da minha vizinha, chegava na casa dela, ela com todo o seu amor, né, todo o seu carinho por mim, deixava eu ficar gravando no rádio microsystem dela. Gente, eu me realizava. Naquela hora ali parecia que eu era o próprio locutor de uma rádio. Eu criava os programas, imitava os personagens. Tem até uma fita que até hoje eu tenho guardada com todo carinho, que eu fiz o nome do programa Sétimo Céu em homenagem à música do Geraldo Azevedo, né? Pena que não dá para colocar a música do Geraldo Azevedo por causa dos direitos autorais. Mas essa música levou o nome do meu programa, eu com 6 anos, apresentando o programa Sétimo Céu. Fazia quadros, tinha quadros, personagens, eu sempre gostei de imitar personagens, até hoje. Então, eu criava os programas, eu ia na casa dela, olha, eu chegava, tia Virgínia, eu vim gravar o programa. A senhora pode, a senhora deixa? Claro, meu filho. E ela abria a porta da casa dela, chegava, gravava o programa, me sentia o locutor na casa dela. E isso, eu cheguei já a levar minha irmã para casa dela para gravar, para ser a minha convidada de gravação. Eu sempre gostei do universo do rádio. O rádio sempre foi uma coisa que me impulsiona, sabe? E quando teve mais condições, a minha família comprou aqueles rádios TVs, que era TV e rádio ao mesmo tempo. Aí eu pegava o AM, começava a sintonizar bem devagarzinho, porque aqueles tipos de rádios, né, que é TV e rádio, você dava para escutar rádios de outros países. E eu chegava a sintonizar rádio da Angola, rádio da Arábia, por incrível que pareça, rádios de outros estados, como a rádio lá de Salvador, a rádio de Natal, rádio rural, rádio de Pernambuco, rádio Recife, claro, a maioria pela AM.
E assim, eu era apaixonado e sou apaixonado por esse universo. Sintonizava, buscava, ligava para as rádios quando era criança, ficava pedindo música, sabe? Quem é que nunca ligou para a rádio para pedir música? Eu já cheguei a falar, ligar várias vezes, dizendo o nome de várias pessoas para pedir para que aquela minha música fosse tocada no rádio, na rádio, né? Então, esse universo do rádio, dos programas, da locução, sempre caminhou comigo a minha vida inteira. Aos 12 anos, surgiu uma oportunidade para eu poder, né, conhecer um estúdio de rádio. Eu escutava uma emissora de rádio do bairro Messejana, que é aqui em Fortaleza, era uma rádio comunitária, e todos os domingos eu estava ali com 12 anos. Sempre eu escutava, ligava para o programa, participava, eu interagia, mandava mensagem. Aliás, na época não tinha WhatsApp, internet assim, né? Era mais por telefone mesmo, a gente ligava por telefone. Eu ia para o orelhão para ligar para o locutor, para a rádio, para conversar, falar ao vivo. E quando eu entrava no ar, gente, primeira vez que eu participei de um programa, que eu pude entrar e falar ao vivo, por telefone, para todo mundo me ouvir, me dava um frio na barriga, me dava uma sensação assim de que aquilo ali era a minha vida, sabe? Ali, o ato de ligar, de conversar, de falar no telefone, de participar ao vivo do programa, do locutor, ali eu me sentia realizado. Quando eu entrava no ar, quando eu participava das participações ao vivo, algo em mim dizia, esse será, né, a sua profissão um dia. Né? Um dia você vai estar não como ouvinte, mas como um apresentador, como um locutor. E eu recebi o convite da locutora na época, a Suzy, para conhecer os estúdios da rádio que eu sempre escutava. Quando eu cheguei pela primeira vez no estúdio, né, que minha mãe e meus pais me levaram, gente, quando eu vi aquele monte de esponja que hoje está aqui, né, olha, eu estou gravando no estúdio da rádio que eu trabalho, quando eu vi aquele monte de esponja, quando eu vi aquele microfone assim na minha frente, o computador, a mesa, foi amor à primeira vista, sabe? Foi amor à primeira vista. E eu olhava para aquilo tudo, aquelas esponjas, aquele microfone, o som saindo da caixa, sabe? Todo aquele universo do rádio, assim eu olhava, eu não queria mais sair. Eu olhava a torre, porque lá tinha também a torre, né? Via a torre assim do rádio. E assim eu ficava olhando, admirando. Por mim eu passava horas e horas naquele estúdio, vendo o trabalho, né, do locutor, do operador na época do programa. E eu fiquei assim, meu Deus, é isso que eu quero. Eu, criança, 12 anos. Passou o tempo, né, os estudos, sempre me dediquei aos estudos, fiz vestibular, inclusive tentei até para um curso que hoje não tem nada a ver comigo, que era para odontologia. Cheguei a passar na primeira fase para odontologia, para você ter ideia, mas não deixo, na segunda fase eu não passei. Aí, pois bem, foi passando o tempo, terminei o ensino médio, fiz o cursinho preparatório para a faculdade, mas nesse intervalo de tempo eu não deixava de escutar a rádio, não deixava de participar. Foi que em um programa, né, da rádio que eu estava escutando, outra rádio que eu estava ouvindo, na época a Rádio Assunção, eu comecei a participar também do programa, mandava mensagem, participava. Foi quando a locutora, na época, a Alcivane, me convidou para conhecer o estúdio da rádio que eu escutava. Fui no domingo, cheguei lá na rádio, na época a Rádio Assunção, e quando eu cheguei naquele estúdio, quando eu vi aquelas esponjas, quando eu vi, né, toda a dimensão de participação, ela me convidou para atender a participação dos ouvintes por telefone, se eu aceitaria ajudar, né, ela aos domingos. Ora, era uma oportunidade que eu tive para estar na rádio, aquele amor à primeira vista, aquela paixão. E quando ela me convidou, perguntando se eu aceitaria ajudar no programa, atendendo os telefones, para mim, gente, foi o melhor presente da minha vida, sabe? O melhor presente que alguém um dia poderia ter me dado foi
me convidar para, né, participar do programa atendendo os telefones. Todo domingo eu ia, com a ruma de livro. O Alex Oliveira, que até hoje está aqui na rádio trabalhando comigo, ele é prova disso, né? Eu chegava na rádio cheio de livro na mão e com o desejo de atender os ouvintes do programa na época, e eu fiz muitas amizades dos ouvintes, e os ouvintes ligavam para falar comigo, participavam do programa da Alcivânia, e eu todo domingo estava lá atendendo, todo domingo. Foi quando eu terminei o ensino médio, estava no cursinho e eu estava à procura de um trabalho. Sendo que no meu coração, eu sempre desejei trabalhar na emissora. Aí, eu me lembro que na época, eu havia falado com o Rômulo, que trabalhava na Rádio Assunção, e eu disse como é que fazia para deixar um currículo na rádio. Sendo que, gente, olha só o detalhe, eu não tinha uma experiência sequer de trabalho, nenhuma experiência sequer de trabalho. Não tinha trabalhado em lugar nenhum, porque eu tinha saído do ensino médio, tinha saído da escola, então eu estava ainda aprendendo muitas coisas. E eu fui na cara e na coragem. Fiz o meu currículo, eu me lembro como se fosse até hoje, eu me tremendo todinho fazendo meu currículo, assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E eu entreguei para ele. E para minha surpresa, quando ele me chamou, né, para ser entrevistado, para conversar sobre a minha disponibilidade em estar trabalhando, eu comecei primeiramente como serviço voluntário e depois que a emissora, né, me contratou. Mas naquele momento, para mim, quando ele disse que eu ia começar na segunda-feira o trabalho na rádio, gente, pronto, foi uma festa. O meu coração pulava de alegria, sabe? Eu estava numa alegria tão grande, que você não tem noção da alegria que era para mim, naquele momento, receber aquela resposta de emprego favorável. Eu comecei a trabalhar na rádio em 2004, eu comecei a participar. Em 2006, eu fui contratado oficialmente. Comecei trabalhando diretamente com os ouvintes, né? E depois, em 2007, eu comecei a participar ao vivo do programa na rádio. Então, quando eu comecei a participar ao vivo do programa, era participando também dos ouvintes, as mensagens, na época eram os torpedos, né? Eu estou relembrando muita coisa aqui dos anos 90 e 2000, né? Então, na época tinha os torpedos, que o pessoal mandava os torpedos para a emissora, e eu estava lá com um caderninho no estúdio anotando, escrevendo, falando ao vivo. E eu fico muito, mas muito agradecido mesmo, né, pelo apoio que eu tive, pelo incentivo que eu tive. Uma pessoa que me ajudou muito foi o Padre Antônio Furtado, na época, que depois da Rádio Assunção teve a migração, aí foi para a Rádio Shalom. Então eu comecei a trabalhar, né, na rádio, e o padre me deu essa oportunidade de poder participar ao vivo do programa dele, conversando, falando com o ouvinte, né, participando ao vivo, lendo os torpedos no ar. Para mim foi uma realização, sabe? Até hoje eu digo para você que eu me sinto muito privilegiado, né, no lugar que eu estou. Eu sou muito grato e muito feliz. E desde então, né, de 2006 até hoje, eu fui conquistando o carinho dos ouvintes, o carinho do público. Eu não tinha nenhum programa meu em si, eu era ajudante, mas depois começou a surgir oportunidades, eu comecei a substituir também em alguns horários locutores, e surgiu a oportunidade de poder apresentar, né, o programa. Então, quando eu apresentei o meu programa, gente, é algo indescritível, sabe? É algo indescritível que eu posso dizer para você. Eu não consigo dimensurar, né, a alegria do meu coração em poder falar no microfone, poder me expressar. Eu sempre gostei de me comunicar, né? Sempre gostei de falar, de me expressar, mas no rádio era bem maior. Já passei por muitas situações nos programas, muitos perrengues também, momentos muito engraçados, sabe? Situações assim bem complicadas também que eu já vivi, que eu já passei.
na rádio, no rádio, com os ouvintes. Então tudo foi uma bagagem que eu até hoje aprendo. Não é porque aconteceu há anos anteriores que todo dia é um aprendizado, né? Para mim estar agora aqui na rádio é um aprendizado. Todo dia a gente vai aprendendo alguma coisa diferente e se adaptando à modernidade, se adaptando à realidade atual, que hoje é o WhatsApp, né? Eu vou até mostrar aqui como é, para você ver. Aqui é o playlist, o sistema que a gente... Olha, aqui é o WhatsApp dos ouvintes, que participam, que mandam mensagem para o programa. Então, hoje não é mais aquela época do telefone, né? Que a pessoa ligava por telefone. Hoje, a maioria participa mais pelo WhatsApp. Estou aqui na emissora, na Rádio Shalom, já faz 17 anos. E eu sou muito feliz, né? Pela rádio que eu estou, pelo carinho que eu recebo também dos ouvintes, muitos ouvintes que estão aqui, que me acompanham por causa da rádio. Então, assim, eu tenho muito o que agradecer, tenho muito o que dizer, que eu sou muito feliz e realizado no emprego que eu tenho hoje. Eu acho que se hoje eu não trabalhasse mais com rádio, seria uma lacuna na minha vida, porque ao passo que eu fui trabalhando aqui na rádio, fui adquirindo muitas experiências com operação, com edição, sabe? Edição, produção, e aqui esse fruto também do trabalho gerou a minha formação acadêmica. Hoje eu sou jornalista, sendo que eu atuo mais com o rádio, né, o radialismo, do que o jornalismo, mas eu sou formado em jornalismo. Eu sou jornalista. O meu emprego também me proporcionou a compra do meu apartamento, né, a saída da casa dos meus pais para estar no meu cantinho. Tudo isso fruto de um amor, de uma paixão. Eu lá nos 5 anos de idade, que hoje, olha aí, estaria atualmente na rádio, trabalhando, né, no meu cantinho, conquistando a minha independência, a minha formação acadêmica, o carinho dos ouvintes, que eu sou muito grato e muito feliz mesmo por cada ouvinte que participa. Eu não posso deixar de falar também um detalhe muito importante, que através da rádio eu conheci pessoas muito especiais, muito queridas, que hoje são, assim, meus amigos que eu levo no peito, como a Lina, que nossa amizade já é bem de longas datas, né, Lina? A Aline, a Ismara, a Leilane, né, o Alex. Então, tantas pessoas que passaram, né, na rádio também, que se tornaram especiais na minha vida. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. E um recadinho que eu digo para você que está assistindo esse vídeo, que tem um sonho, você que tem uma paixão, um amor por uma profissão, você que muitas vezes pode ser que seja desacreditado, né? Não é porque eu tive todo esse progresso na rádio que não surgiram percalços, né? Pessoas que queriam que eu não trabalhasse na rádio, surgiu muitas coisas desse tipo, mas não me afetou, não me abalou, né? Prossegui, continuei, estou aqui, feliz e muito agradecido por estar nessa profissão que eu amo, que eu sou apaixonado pelo rádio. Então você que também tem uma paixão, um amor por uma área, por uma profissão, por algo que você gosta, faça com amor. Tudo que a gente faz por amor e com amor, olha, flui normalmente. Eu digo para você que isso é um trabalho, claro, tem seus estresses, como todo trabalho tem, mas o amor que eu tenho por esse trabalho é maior do que qualquer problema, do que qualquer estresse, né? E eu sou muito agradecido por estar aqui. Para finalizar, eu vou mostrar para você o meu setup aqui, como é, né? O estúdio, olha, as esponjas, tem a acústica, né, da rádio, tem aqui o microfone que a gente apresenta o programa, a mesa de áudio, aqui no computador a gente olha a participação dos ouvintes e também tem o playlist, que é o programa que a gente utiliza para gravar. Inclusive até no YouTube eu já tinha lançado um vídeo falando sobre o trabalho remoto, mas eu nunca tinha dito essa experiência do rádio, né? Falar a minha experiência com o rádio, sobre a minha profissão de locutor, de radialista. Então esse foi um pouquinho, né, do meu trabalho que eu pude aqui apresentar. Até hoje eu apresento.
Faz 17 anos que eu estou aqui na rádio, foi meu primeiro emprego até hoje e, assim, gosto muito da rádio que eu estou, a Rádio Shalom. Já recebi propostas de outras emissoras até grandes, emissoras grandes mesmo de Fortaleza, mas eu prefiro estar aqui porque eu me sinto bem, né? Me sinto acolhido, me sinto amado e eu sou muito grato mesmo, porque não é só uma rádio, mas é uma família. Como toda família, né, tem seus problemas, mas a gente resolve, graças a Deus. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você assistiu até o final, você vai colocar a palavra rádio. Então escreve aí rádio e eu vou saber que você é aquele inscrito fiel e que merece o quê? Um coração no seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho na opção todos, para que quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube avisar você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Programas mais pedidas, onde você escuta boa música nesta manhã linda, maravilhosa de sábado, hoje dia 20 de janeiro de 2024. Eu sou o Thiago Fontinelli, eu te faço companhia até meio-dia, contando, claro, com você, contando com a sua participação, contando com a sua interatividade, você aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver nos acompanhando, uma ótima manhã de sábado para você. E a gente vai começar de música para animar a nossa manhã de sábado aqui no programa As Mais Pedidas.